Salmo 5 versículo 1. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a proteção do nosso Deus estejam sobre a sua vida. Você já sentiu que nem mesmo sabe o que dizer em oração? Há momentos em que a dor é tão profunda, que tudo o que conseguimos soltar são suspiros. Gemidos da alma. E é justamente aí que o Salmo 5 nos ensina algo poderoso. Deus não apenas escuta nossas palavras, mas também interpreta os clamores silenciosos que brotam do nosso coração cansado. Davi inicia este salmo com um pedido urgente. Ele não tenta esconder sua fragilidade, pelo contrário, ele transforma sua dor em oração. Quando entendemos que orar é mais do que falar palavras bonitas, passamos a ver a oração como um refúgio. É ali, diante do trono da graça, que somos fortalecidos para continuar, mesmo quando tudo em volta nos empurra para o desânimo. Oração poderosa não é a que impressiona os ouvidos humanos, mas a que toca o coração de Deus com sinceridade. Em tempos de angústia, a oração não deve ser o último recurso, mas o nosso primeiro refúgio. Deus conhece os detalhes que ninguém vê, entende as lutas que ninguém imagina, e oferece consolo que ninguém mais pode dar. Não importa se você ora em voz alta ou em silêncio. O que importa é que você abra seu coração e confie. A proteção divina não falha quando o clamor é sincero. Cada lágrima é vista, cada gemido é ouvido. Há uma força sobrenatural que nos visita quando dobramos os joelhos e entregamos tudo nas mãos do Senhor. A oração não apenas muda situações, ela nos muda por dentro. Diante da injustiça, da ansiedade, da incerteza, é a oração que nos equilibra. É na presença de Deus que reencontramos a paz interior e a direção certa para seguir. É ali, nesse lugar sagrado da oração, que a alma cansada encontra descanso. Hoje, mais do que nunca, precisamos entender que orar é resistir. É declarar que confiamos mesmo quando não entendemos. O Salmo 5 começa com um clamor. E esse é o segredo espiritual que muitos ignoram. Quem começa o dia buscando refúgio em Deus, termina o dia sustentado por Ele. Não negligencie o poder de começar seu dia com uma oração sincera. Esse hábito tem poder de mudar destinos e restaurar corações. Salmo 5 versículo 3. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Existem 3 verdades profundas reveladas neste salmo que precisamos carregar conosco todos os dias. Deus ouve, Deus protege e Deus age contra os planos malignos. O primeiro consolo que brota do texto é saber que o Senhor escuta não de forma distante ou automática, mas com atenção, compaixão e intenção. Davi sabia disso e, por isso, orava esperando. Quem crê que Deus ouve, aprende a descansar. A segunda verdade é o cuidado com os justos. Mesmo em meio ao caos, perseguição ou injustiça, há um escudo invisível cercando aquele que busca refúgio em Deus. Você pode não ver, mas está sendo protegido. O inimigo pode até tentar, mas não ultrapassa os limites que o Senhor estabelece. Essa é a proteção divina que guarda nossa mente, coração e passos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. E a terceira verdade é ainda mais poderosa. Deus frustra os planos dos ímpios. Não pense que o mal prospera sem limites. Pode até parecer que o perverso tem vantagem por um tempo, mas a justiça de Deus é infalível. Ele desarma ciladas, quebra armadilhas e desmonta estratégias malignas. Quando oramos, não apenas recebemos proteção, participamos do movimento do céu que desfaz os planos do inferno. Essas verdades nos ajudam a permanecer firmes mesmo diante da opressão. Davi foi perseguido, caluniado e injustiçado, mas sabia que sua justiça vinha de Deus. Da mesma forma, hoje você pode estar enfrentando situações que parecem maiores do que você, mas há um Deus que vê tudo, ouve seu clamor e age em seu favor. Não desanime, o céu está em movimento, mesmo quando a terra parece silenciosa. A grande lição aqui é que a oração não apenas nos conecta com Deus, mas nos posiciona debaixo de sua justiça e cuidado. A fé não nos isenta da luta, mas nos garante vitória. Por isso, não pare de orar. Não pare de confiar. Não pare de esperar. Essas 3 verdades sustentaram Davi e podem sustentar você também, seja qual for o campo de batalha que você esteja enfrentando hoje. Salmo 5 versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei e a ti vigiarei.
Davi tinha um segredo espiritual que transformava suas batalhas em vitórias. Ele começava o dia buscando a presença de Deus. Antes de qualquer decisão, antes de enfrentar seus inimigos ou lidar com as pressões da vida, ele se ajoelhava e orava. Isso mostra que a vida devocional matinal não é apenas um ritual, é uma estratégia espiritual. É uma forma de alinhar o coração ao céu antes de enfrentar a terra. Começar o dia com Deus é como colocar uma armadura invisível. Quando nos ajoelhamos logo cedo, antes mesmo das mensagens, compromissos e pressões chegarem, estamos dizendo: Senhor, governa o meu dia. Essa entrega abre espaço para que o Espírito Santo nos direcione. É na oração matinal que recebemos discernimento, força e paz para o que virá. Nada é mais valioso do que esse tempo de intimidade no começo do dia. Davi não apenas orava, ele vigiava, como diz o versículo. Isso mostra que ele orava com expectativa, atento ao que Deus faria. Quantas vezes oramos e logo depois esquecemos o que pedimos? Mas Davi esperava em Deus. Ele estava sensível ao agir divino. A vida devocional precisa ser viva, consciente e esperançosa. Quem ora e vigia, vê milagres. Quem busca logo pela manhã, encontra direção. O início do dia define o ritmo da alma. Quando o primeiro pensamento é Deus, tudo flui diferente. Pode não mudar o que você enfrenta, mas muda como você enfrenta. A ansiedade perde força quando o coração se enche da presença divina. Por isso, se você tem acordado com o coração pesado, sem ânimo ou clareza, experimente começar o dia com um tempo de oração, leitura da palavra e silêncio diante do Pai. Não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade de entrega. 10 minutos de entrega sincera valem mais do que horas de religiosidade vazia. O que Davi nos ensina é que a intimidade com Deus não começa no caos, ela é construída com constância. Se você fizer da manhã um altar, verá Deus transformar os seus dias em testemunhos de graça, proteção e renovação espiritual. Salmo 5 versículo 7: Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Há momentos em que a dor aperta tanto que palavras faltam. É como se a alma estivesse presa em um quarto escuro, cercada por angústias e silêncios profundos. Davi sabia o que era isso. Ele não apenas enfrentou inimigos externos, mas viveu batalhas internas, dores que só Deus compreendia. Por isso, nesse salmo, ele nos ensina que há consolo para os aflitos. E esse consolo está na presença do Senhor. Deus não é indiferente à sua dor. Ele não ignora suas lágrimas nem se cala diante da injustiça que você enfrenta. O Salmo 5 é uma oração poderosa porque parte do coração de alguém quebrado, mas consciente de que o refúgio mais seguro é a casa de Deus. Pela tua benignidade, essa graça imerecida que acolhe, levanta e cura o que está em pedaços. Mesmo na dor, há lugar para a esperança. Você pode estar enfrentando calúnias, abandono, noites sem sono, medo do futuro. Mas há um Deus que se inclina para escutar. O templo citado por Davi representa esse espaço de encontro, onde a dor encontra resposta e o clamor vira força. Não importa o tamanho da sua aflição, Deus é maior. E quando você se aproxima dele com reverência e fé, encontra descanso para sua alma inquieta. A oração do aflito é diferente, ela não busca palavras bonitas, mas presença real. Deus se revela com mais intensidade aos que estão quebrantados, porque é nesses corações que ele constrói morada. Se hoje você sente que está no limite, saiba, é nesse ponto que a graça de Deus começa a agir. Ele é o consolo que abraça o solitário, o sustento do cansado, a resposta silenciosa para a alma que geme. Acredite, não existe dor desperdiçada quando ela é entregue nas mãos de Deus. Davi venceu porque, mesmo machucado, não parou de orar. Você também pode vencer. Sua dor não define quem você é apenas o cenário onde Deus vai revelar a força que há dentro de você. Permita-se ser consolado pela presença divina. A cura, paz interior e proteção no altar da oração sincera. Salmo 5 versículo 2: Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz, pois a te orarei. Davi poderia ter usado títulos grandiosos, distantes, formais, mas ele escolheu algo íntimo: meu Rei e meu Deus. Essa forma de se dirigir a Deus revela mais do que fé, revela relacionamento. Ele não via o Senhor apenas como uma autoridade cósmica, mas como alguém pessoal, próximo, real. Isso muda tudo na maneira como oramos, buscamos e confiamos.
Deus não é apenas o Rei do universo, Ele é o seu Rei. Reconhecer a Deus como Rei pessoal é entregar o trono da nossa vida a Ele. É entender que não estamos no controle, e que isso é uma boa notícia. Davi era rei de Israel, mas sabia que só havia um verdadeiro governante, o Senhor dos Exércitos. Por isso, ele se curvava, mesmo sendo rei. Se queremos experimentar a paz que vem do alto, precisamos fazer o mesmo, descer do trono e deixar Deus reinar. Essa entrega não é passiva, ela é cheia de confiança. Quando dizemos meu Deus, estamos dizendo tu me conheces, me governas, me guardas. A oração se torna mais poderosa quando reconhecemos quem Deus é e quem somos nele. Não oramos como servos que temem a ira do rei, mas como filhos que conhecem o amor do Pai. Essa é a intimidade que sustenta nossa fé nas batalhas da vida. Davi sabia que não bastava clamar, era preciso confiar em quem ele estava clamando. E ele confiava porque conhecia o caráter de Deus justo, fiel, compassivo. Ao chamá-lo de meu rei, Davi reafirma sua dependência, sua reverência e sua entrega. E isso nos desafia: será que temos deixado Deus reinar em todas as áreas da nossa vida? Ou apenas buscamos sua ajuda quando tudo foge do nosso controle? Deus deseja ser mais do que um socorro nos dias difíceis. Ele quer ser Senhor todos os dias. A oração que reconhece a soberania de Deus se torna um portal de transformação. Não oramos apenas para que Deus resolva problemas, oramos para que Ele reine em nós, molde nosso caráter e nos conduza por caminhos de santidade. Quando reconhecemos Deus como nosso Rei, o céu se manifesta em nossa história. Salmo 5, versículo 4: Porque tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Davi nos lembra de algo profundo, muitas vezes, esquecido: Deus é santo. Ele não se associa ao mal, não fecha os olhos para a iniquidade, nem se mistura com a corrupção do coração humano. No mundo em que vivemos, onde tantas vezes o certo é confundido com o errado, essa verdade se levanta como um farol: Deus não compactua com a maldade. Ele é luz, e onde Ele reina, as trevas precisam recuar. A santidade de Deus exige uma resposta de integridade da nossa parte. Não podemos viver uma vida dupla, orar de manhã e agir com desonestidade à tarde. Deus deseja corações sinceros, arrependidos e comprometidos com a verdade. Quando Davi escreve isso, ele está dizendo: Senhor, eu sei que não posso apenas orar, preciso viver de acordo com a tua vontade. E essa é a chave para atrairmos a presença divina com profundidade. Muitas vezes, pedimos proteção, mas abrimos brechas através de atitudes que desagradam ao Senhor. A santidade não é um fardo, mas um caminho de liberdade. Quando escolhemos andar na luz, somos guardados, direcionados e renovados. Deus rejeita o mal não porque é severo, mas porque nos ama e sabe que toda maldade é uma armadilha contra nós mesmos. Ele é Pai, e sua santidade é cuidado. Esse trecho do Salmo também nos alerta: não basta apontar a maldade dos outros, precisamos confrontar a nossa. Existe pecado escondido no orgulho, na mentira sutil, na dureza de coração. Davi, ao exaltar a justiça de Deus, está se examinando. E essa deve ser nossa postura também. Uma vida de oração verdadeira exige arrependimento contínuo e desejo constante por santidade. Se você quer ver a mão de Deus agir com poder, limpe o altar do seu coração. Deus se move com intensidade onde há pureza. Não se engane, Ele não compactua com a maldade, mas honra aqueles que escolhem viver de forma reta. Que hoje você possa orar como Davi, com coragem para reconhecer suas falhas, com sede de transformação e com o compromisso de andar na luz, ainda que isso custe renúncias. Salmo 5, versículo 6: Tu destróis os que falam mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. A justiça de Deus é um alívio para quem já foi ferido por palavras mentirosas ou ações violentas. Vivemos em tempos em que a verdade muitas vezes é distorcida, e a injustiça parece prevalecer. Mas o Salmo 5 traz um recado claro e poderoso: o Senhor vê, o Senhor sabe, e o Senhor age. Ele julga com retidão, e nada passa despercebido aos seus olhos. Nenhuma mentira é tão bem contada que engane o coração de Deus. Para os injustiçados, essa palavra é um bálsamo. Você pode ter sido acusado injustamente, traído, manipulado ou silenciado. Mas Deus conhece a verdade completa. Ele não apenas ouve a sua oração, mas também move os céus em favor da justiça. Os que praticam o mal podem ter influência, mas não têm a última palavra.
O trono de Deus continua firme, e a sua justiça não falha. Davi não tinha medo de declarar: Senhor, destrói os que falam mentira. Isso não era desejo de vingança, mas confiança plena de que o mal não ficará impune diante do Deus justo. Quando entregamos nossos conflitos nas mãos de Deus, estamos confiando que Ele saberá exatamente como agir. Ele sabe lidar com os opressores, restaurar os oprimidos e fazer com que a verdade venha à tona no tempo certo. É natural que, no meio da dor, o nosso coração clame por justiça. Mas é sobrenatural confiar que essa justiça virá do alto. O Salmo 5 nos ensina a descansar em Deus e não tentar resolver tudo com nossas próprias mãos. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas a sua justiça é perfeita. Mesmo que a resposta demore, ela virá. Deus é especialista em reverter histórias marcadas por violência e mentira. Se você está cansado de tentar provar a sua verdade, pare agora e entregue tudo a Deus. Ele é juiz, advogado e defensor fiel. E mais, Ele é o único que pode transformar dor em testemunho, lágrima em renovo e silêncio em milagre. Descanse na justiça divina. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você confia, Ele age. A verdade será revelada, e o seu coração será recompensado pela fidelidade em esperar. Salmo 5, versículo 7. Mas eu, pela grandeza da tua misericórdia, entrarei em tua casa e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Este versículo é um convite à autorreflexão. Davi reconhece que não entra na presença de Deus por merecimento, mas pela misericórdia divina. Ele não se apresenta diante do Senhor com arrogância, mas com temor reverente. E isso nos faz pensar como temos nos aproximado de Deus, com coração quebrantado ou com rotinas vazias de significado. O Salmo 5 nos confronta a rever nossa postura diante do sagrado. A oração verdadeira começa com um coração disposto a ser transformado. Não basta pedir bênçãos, é preciso desejar mudança. Integridade não é perfeição, mas compromisso com a verdade. Quantas vezes caímos na armadilha de orar com os lábios, mas manter atitudes distantes do que falamos? Davi mostra que entrar na casa do Senhor requer reverência, humildade, acima de tudo, desejo de santidade. Este é o momento de parar e fazer perguntas profundas. Tenho sido justo nas minhas palavras? Tenho agido com retidão nas minhas escolhas? Tenho buscado o Senhor com sinceridade ou apenas por interesse? O Salmo 5 não é apenas um clamor por proteção, é uma chamada à responsabilidade espiritual. Deus não se impressiona com aparências, Ele responde ao coração quebrantado e ao caráter íntegro. A fé que agrada a Deus é aquela que se traduz em ações. Oração sem prática vira religiosidade. Mas quando oramos e agimos com base naquilo que falamos, o céu se abre em nosso favor. Manter a integridade é difícil, especialmente em tempos de corrupção e egoísmo, mas é justamente nessa resistência que a presença de Deus se manifesta com poder. Ele honra aqueles que não se vendem ao sistema. Hoje, o Espírito Santo nos chama a um nível mais profundo de comunhão. É tempo de alinhar discurso e prática, oração e comportamento. Examine-se, reflita e renove o seu compromisso com a verdade. A justiça de Deus se revela na vida daqueles que escolhem andar na luz. Que a sua oração hoje não seja apenas um clamor por livramento, mas uma entrega total a um estilo de vida que glorifique o nome do Senhor. Salmo 5, versículo 8. Guia-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos aplana diante de mim o teu caminho. Neste versículo, Davi reconhece que não consegue caminhar sozinho. Ele clama por direção, por uma estrada segura em meio aos inimigos e tentações. Isso nos ensina que o desejo pela santidade não nasce da força humana, mas da dependência total de Deus. Clamar por santidade é dizer: Senhor, não me deixe seguir meus próprios passos. Eu preciso que o teu Espírito me guie. Essa é a oração que transforma. A santidade não é um padrão inalcançável, mas um convite diário a viver de maneira sensível à presença de Deus. Davi sabia que, para permanecer firme, precisava de um coração vigilante. O pecado é sutil. Ele se esconde em hábitos, pensamentos e intenções. Por isso, o clamor deve ser constante: guia-me, Senhor. É quando reconhecemos nossa fragilidade que a graça se torna força dentro de nós. A busca pela transformação começa no altar da rendição. Davi não pedia apenas livramento dos inimigos, ele pedia um novo caminho. Quantas vezes oramos para que Deus mude as circunstâncias, quando, na verdade,
Ele quer mudar o nosso interior. A verdadeira vitória espiritual não é quando tudo ao redor muda, mas quando somos transformados no meio da batalha. É isso que molda guerreiros de fé. Essa oração é também um pedido por discernimento. Em tempos de confusão, precisamos de direção clara. Não podemos seguir nossos próprios sentimentos, porque eles oscilam. Mas quando Deus aplanar nosso caminho, até os dias difíceis se tornam suportáveis. A santidade gera sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade nos livra de armadilhas, enganos e decisões precipitadas. Peça a Deus hoje, Senhor, transforma o meu coração. Não existe clamor mais sincero do que aquele que deseja parecer-se mais com Jesus. A santidade não é vaidade espiritual, é uma expressão de amor e honra à presença divina. Que esse seja o seu anseio, viver uma vida pura, cheia do Espírito e atenta à voz do Pai. Pois quem caminha em santidade, caminha em segurança, mesmo em meio aos inimigos. Salmo 5 versículo 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente. Porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Neste encerramento do Salmo, Davi não termina reclamando, nem pedindo, ele termina confiando. E isso nos ensina algo precioso: a verdadeira oração termina em adoração. Depois do clamor, da súplica, da exposição da dor, ele se levanta com alegria e reverência. Ele sabe que Deus ouviu. Ele confia que, mesmo antes de ver, já está sendo defendido. Esse é o poder da oração em quem depende continuamente do Senhor. A reverência que Davi demonstra não é ritual, é relacionamento. Ele ama o nome de Deus. Ele se alegra não por causa das circunstâncias, mas por quem Deus é. Isso é maturidade espiritual, exultar mesmo quando o cenário ainda não mudou, porque o coração já foi renovado. A reverência não está apenas nos gestos, mas na postura da alma. E uma alma rendida vive em constante dependência do Pai. Davi também declara que Deus defende os que confiam nele. Isso é muito mais do que proteção física, é cuidado integral corpo, mente e espírito. Em um mundo cheio de incertezas, saber que há um Deus que nos cerca com escudo é o maior motivo de paz. Essa dependência não é fraqueza, é sabedoria. Só os humildes reconhecem que precisam de Deus todos os dias. E é neles que Deus opera com maior poder. A gratidão pela benignidade de Deus enche o coração de Davi de louvor. Ele entende que tudo o que tem, até mesmo a força para orar, vem da misericórdia divina. Essa consciência gera rendição. Quem compreende a bondade do Senhor, não quer apenas bênçãos, quer presença. Reverenciar o templo é desejar morar ali, não apenas visitar. É viver com o coração inclinado, disponível, apaixonado por Deus. Que essa seja também a sua oração hoje: Senhor, eu confio em Ti. Eu dependo de Ti. Eu me alegro em Ti. Finalizar o Salmo 5 com reverência e entrega nos lembra que a jornada de fé não termina no pedido, ela se consuma na confiança. Oração poderosa é aquela que começa com clamor, mas termina com adoração. Que o seu coração se incline ao templo de Deus todos os dias, e que a sua presença seja a sua maior alegria. O Salmo 5 nos lembra que a oração não é um ritual vazio, é uma conversa viva, íntima e poderosa com um Deus que ouve, protege e age. Ele nos ensina que, diante das injustiças, do medo, das incertezas e das batalhas espirituais, podemos encontrar força, direção e paz ao dobrarmos nossos joelhos logo pela manhã. É um chamado à intimidade, à santidade e à confiança plena naquele que nunca falha. Agora eu te pergunto, como tem sido o seu início de dia? Você tem buscado refúgio em Deus ou enfrentado tudo com as próprias forças? Esse salmo nos convida a rever nossas prioridades e restaurar a nossa vida devocional. Talvez o que esteja faltando não seja uma solução rápida, mas uma entrega mais profunda. Deus não quer apenas mudar as circunstâncias, Ele quer transformar você de dentro para fora. Compartilhe aqui nos comentários o que mais falou ao seu coração nessa reflexão. Em que parte do Salmo 5 você mais se viu? Sua história pode edificar alguém que está passando pelo mesmo processo e juntos, somos fortalecidos na fé. E se essa mensagem tocou a sua alma, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem muito conteúdo edificante vindo por aí. Inclusive, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo, com outra reflexão que vai renovar a sua fé. Corre lá e assiste também. Que Deus te abençoe com paz, direção e graça. Até o próximo vídeo.